Bem, se esta é a semana de preparação para a Páscoa, nada melhor do que estarmos pensando no fato de que por que Jesus Cristo veio a esse mundo, por que Jesus morreu naquela cruz, para que todos nós possamos ter a instrução da parte de Deus para que possamos viver esta semana de Páscoa também tendo a oportunidade de ensinar aos outros qual é o sentido da vinda de Jesus Cristo a esse mundo. O texto que vamos começar é o texto de Mateus, capítulo 27, tá bom? Você vai deixar aí aberta na sua Bíblia os versículos de 45 a 56. Esse texto de Mateus, você deve marcar aí em sua Bíblia e ter sempre anotado aí em suas anotações pessoais. Esses são textos marcantes, relevantes da história de Cristo Jesus. Principalmente, como falamos um pouco de crucificação hoje, vamos um pouco mais à frente para ver exatamente o sofrimento de Cristo Jesus. Mateus capítulo 27, os versículos de 45 a 56. Eu quero agora permitir que você faça essa leitura silenciosa, tá bom? Eu acho que tem muito proveito em termos a Bíblia aberta para lermos. Eu vou dar o tempo para que vocês acompanhem. Temos pessoas que estão sem Bíblias aí? Levante a mão. Quem não tem Bíblia aí? Ok, temos aí 2 pessoas que não têm Bíblia. A gente pode projetar? Mateus capítulo 27, os versículos de 45 a 56. O pessoal da mídia pode ir trocando assim que vocês fizerem a leitura de cada um desses versículos. Essa é a segunda parte do relato da crucificação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cada um desses versos que você pôde ler e acompanhar, eles representam exatamente a descrição conforme Mateus nos sugere. Ele, inspirado que foi pelo Espírito de Deus, ele deixa claro que Jesus Cristo veio para morrer naquela cruz. Não foi um acidente. Não foi algo que de repente aconteceu na vida e no ministério de Jesus Cristo, o qual julgamos ser um ministério tão curto sobre a face da terra. Foi propósito de Deus que assim tudo acontecesse. O período que Jesus Cristo passou na face da terra seria exatamente este. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Por outro lado, Jesus Cristo não morreu um dia antes ou um dia depois, conforme Deus planejou. Era assim que deveria acontecer. Este é o relato da palavra de Deus que tanto nos enriquece. Mas este é o relato um tanto quanto estranho, porque o Deus a quem nós adoramos, ele foi um Deus que foi derrotado. Ele foi humilhado. Jogaram sorte sobre as suas vestes. Transpassaram o seu lado. Colocaram uma coroa de espinho. Anteriormente ele foi realmente espancado, recebeu o açoite. E segundo a tradição romana, se Jesus não fosse um homem forte, dificilmente ele conseguiria andar depois dos açoites.
Mas Jesus era bem forte. E ele resistiu a tudo isto. E não se engane que de repente Deus o cobriu de uma divindade ou para que ele suportasse tudo isso. Ele foi 100% homem, 100% Deus, habitando unicamente e exclusivamente em uma pessoa, Jesus de Nazaré. Querida igreja, o sofrimento foi tremendo. Ele foi de fato transpassado pelos nossos pecados. Ele foi moído por causa da nossa transgressão. E como disseram os profetas no Antigo Testamento, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pela sua humilhação, nós fomos sarados e abençoados. É disso que se faz a Páscoa, a celebração da Páscoa. Claro que ela não termina na crucificação, ela se estende até a ressurreição, mas vamos nos deter aos motivos pelos quais Jesus Cristo morreu. Ele veio para morrer, por quê? Por que ele morreu naquela cruz? É claro que a gente poderia andar pelo Novo Testamento vendo textos maravilhosos, eu vou citar alguns deles. O grande pregador Spurgeon, ele fez um sermão bem longo, onde ele colocou 78 motivos pelos quais Jesus Cristo morreu pela humanidade. Naturalmente não vamos falar dos 78, mas vamos falar de alguns que também ele, inspirado, como foi abençoado por Deus, ele pôde citar. Querida igreja, não tenha no seu coração o sentimento que Jesus Cristo passou algo fácil, porque humanamente falando, ele sofreu e recebeu nos seus ombros o pecado de toda a humanidade. Ele é chamado Cordeiro de Deus que foi esmagado por nossa transgressão. O que Cristo sofreu foi realmente sério e severo. Tanto é que não faz muitos anos, Mel Gibson fez questão de dirigir um filme em que ele pôde se aproximar ao máximo possível em sua pesquisa a respeito de como foi o martírio de Cristo Jesus. O ponto alto daquele filme é o martírio de Cristo Jesus. E naquele período, eu me lembro de uma declaração que Mel Gibson disse. Ele disse: eu acho que foi pior do que a gente pôde retratar. Jesus Cristo, de fato, estava com a sua pele toda dilacerada. Tamanho foi o tipo de açoite que se repetiu consecutivamente, coisa que não aconteceu com nenhum dos ladrões que estavam ao redor de Cristo Jesus. Ele sim foi moído e ele foi realmente castigado pelo pecado de toda a humanidade. E tanto é que Mel Gibson ainda diz que o maior trabalho que ele fez foi aquele trabalho de realizar uma fotografia estarrecedora da pessoa de Jesus Cristo, transpassado pelos nossos pecados. Eu sei que você que assistiu o filme como eu assisti, a gente fica chocado, não é? É muito sangue. Mas ele diz, foi mais do que aquilo. Podemos ter certeza, foi mais do que aquilo. Mas por que Jesus Cristo morreu? Ele morreu porque você interessa aos olhos de Deus. Você é interessante aos olhos de Deus. Deus tem interesse por você. E Ele humilhou e moeu o seu próprio filho naquela cruz. Porque você importa aos olhos de Deus. Se não fosse aquele preço pago por Cristo naquela cruz, o vitupério que Ele sofreu, nós não poderíamos dizer hoje que temos paz e somos salvos por Cristo Jesus. É claro que numa noite como essa eu posso dizer em oração ao Pai Eterno, Pai, eis aqui uma pequena parte daqueles que foram salvos e redimidos pelo Teu sangue. Mas eu sei que cada pastor, cada missionário, cada evangelista, em todas as partes do mundo, pode dizer ao Pai a mesma coisa numa noite como esta. Ou quem sabe devido aos fusos horários em horários diferentes.
e dizer: eis aqui uma pequena parte daqueles que foram salvos e redimidos pelo poder de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício dele não foi em vão, pois eis aqui um pequeno exército que se junta a um grande exército, e hoje marchamos e caminhamos sobre a face da terra, salvos e redimidos por Jesus, pelo poder da sua morte que nos justificou, e a ressurreição que nos deu novidade de vida. É simplesmente estonteante. A maioria dos deuses que são hoje adorados em todas as religiões vivas são homens que morreram na velhice, foram homens que simplesmente desapareceram, não é? Indo para uma montanha distante, buscando os seus deuses, de lá não voltaram mais. Não há nenhum deles que seja um Cristo humilhado, um Cristo moído, um Cristo transpassado, mas esse é o nosso Cristo. A maioria dos estudiosos dizem o seguinte: uma fé baseada num homem que foi humilhado, foi crucificado, foi transpassado, não daria certo. No entanto, surge o nosso Cristo maravilhoso, que entrou no domingo de Ramos pela porta principal de Jerusalém, montado em um jumentinho, instrumento de paz. Ele não veio para guerrear, ele veio para pisar na cabeça da serpente, vencer a morte e nos dar vida e vida em abundância. Como gosto de dizer, ele jamais pegou em uma arma. Mas, querida igreja, não há nenhum grande general na face da terra que tenha mais soldados do que Jesus Cristo. Sem nenhuma arma. Esse é o nosso Cristo. O que seria do mundo se não fosse Jesus? Esse mundo seria horrível. Jesus Cristo foi aquele que ensinou: se alguém te humilhar e bater na tua face, dê a outra face. Se alguém quiser roubar o teu paletó, deixa ele levar a túnica também. Porque veja só, se você for humilhado pelos homens, eu te exalto, diz Deus. As minhas armas não são deste mundo. As armas que eu uso é arma de amor. Basta hoje olhar o mundo e ver quanta obra de caridade é feita por todos os cristãos na face da terra. É elogiável, é inacreditável. Tanto é, gosto sempre de lembrar que não haveria nenhuma uma santa casa de misericórdia no mundo se não fosse Jesus ensinar, por exemplo, a parábola que diz que um homem samaritano viu um homem que foi espancado por bandidos, acolheu aquele homem, cuidou das suas feridas, levou até um lugar seguro e disse à pessoa que cuidava daquela pousada: faça tudo por ele, e quando eu voltar eu lhe pago cada centavo que essa pessoa realmente gastar aqui dentro. E a palavra de Deus nos diz que aí surge a maior missão da igreja de Cristo Jesus, é amor pelas pessoas que não estão dentro da igreja, mas pelas pessoas que estão fora da igreja. Se não fosse Jesus, o mundo seria cruel, um mundo onde que as pessoas viveriam só para si e para ninguém mais. Ele deslocou o eixo da história da humanidade. Esse é o nosso Cristo maravilhoso. Mas foi humilhado, sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não conseguiu detê-lo, mas a cruz faz parte da nossa convicção. A cruz é um símbolo de vergonha, martírio e dor, mas para nós é símbolo de salvação. Para os homens, um símbolo de humilhação. Para nós, não é um símbolo de vergonha e dor, é um símbolo de vitória. O nosso Cristo morreu naquela cruz pelo pecado de toda a humanidade. Isso é tão grandioso, irmãos. É tão maravilhoso que a mente humana até hoje não consegue compreender a profundidade desta verdade. Algum tempo atrás tivemos o privilégio, anos atrás tivemos o privilégio de receber aqui em nossa igreja para uma palestra na Convenção Batista do Estado de São Paulo, que foi nesse nosso espaço quando ainda não estávamos prontos, mas recebemos assim mesmo a nossa convenção. Eu me lembro
de recebermos aqui Augusto Cury para aquela tarde voltada a pedagogos e professores. Desde então, tanto eu quanto a Marta já nos encontramos com Augusto Cury em diferentes reuniões por mais 8 vezes diferentes. Mas eu me lembro que naquele tempo se discutia a respeito de alguns livros que Augusto Cury escrevia. E eu me lembro que naquela ocasião, anos atrás, eu perguntei para ele assim: você conseguiu sondar a mente de Cristo Jesus nos seus estudos? E ele, com aquela tranquilidade própria, característica dele, disse assim: pastor, eu estou fascinado por Jesus de Nazaré. Nunca houve na face da terra alguém tão perfeitamente equilibrado como ele. Porque a mente nossa, assim que somos atacados, nós reagimos para contra-atacar, para uma defesa e um instinto de defesa própria. Jesus Cristo foi diferente. Ele jamais contra-atacou. Ele já tinha dispositivos mentais tão aguçados que, à medida em que a pessoa ia atacando ele como o próprio Deus, ele ia refutando cada uma daquelas palavras para manter a sua mente no lugar certo. E ele disse a seguinte frase: pastor, você não acha fascinante o fato de Jesus Cristo, sendo Deus, sendo homem, ele tinha o poder de ler os pensamentos das pessoas? Eu disse: é verdade, esse é um momento tremendo na vida de Jesus. Você imaginou, você por um momento, se Deus permitisse, se você por 10 minutos, você pudesse ler o pensamento de todas as pessoas que estão ao seu redor? Primeiro, nós teríamos um colapso mental, porque seriam tantas sons, principalmente vivendo aqui em São Paulo. E até brinquei com ele: se isso acontecer, eu quero estar no interior, na roça, no meio dos bichos, porque eu não corro risco. Imagine você apertado dentro do metrô e naquele momento você ter por 10 minutos o poder de realmente saber o que todas as pessoas pensam ao seu redor. Ele disse: não é uma mente privilegiada? Ele conseguia olhar para alguém e o olhar daquela pessoa já era lido para Jesus Cristo como rejeição. Olhava para um fariseu que dizia: eu te odeio, você expulsa demônio em nome do diabo. Você imagina por um momento que peso. Mas Jesus Cristo, ele foi obstinado, ele veio para morrer na cruz. Não nos enganemos, igreja. Lá naquela cena bonita da manjedoura havia a sombra de uma cruz, como nos sugeriu anos atrás uma doce cantata. Lá naquela cruz, lá naquela manjedoura havia a sombra de uma cruz. Aquele bebezinho no colo da mãe sugeria a cruz. Maria guardava todas as coisas no seu coração porque havia cruz. Cada um dos presentes recebidos pelos sábios magos era também objeto mortuário, porque ele veio para morrer. Na tentação de Jesus Cristo, lá estava Jesus exposto também ao ideal da morte. A morte acompanhou Jesus Cristo. Mas antes da fundação do mundo, Jesus já se decidiu a morrer por pessoas como eu e você, e não somente nós, mas todas as pessoas que talvez você mais rejeite e odeie nesse mundo, eles também são alvos do amor desse Cristo. Para nós pode ser que Jesus Cristo venha morrer por pessoas boas, mas ele morreu também para os maus, ele morreu pelos violentos, ele morreu por aqueles que realmente são excluídos da sociedade. Esse é a proporção e o tamanho do amor de Deus. E agora ele nos deu do seu Espírito para que eu e você possamos amar como ele amou, amando as pessoas da maneira com que elas se encontram, na condição delas, e amá-las desse modo. E para nós que somos humanos, como é difícil amar a todos, sem nenhuma acepção, sem nenhum desejo ou inclinação, mas no entanto esse Cristo veio para morrer. Foi decisão resoluta tomada por Cristo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morro
para que outros possam ter vidas. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida, mas também vida eterna. É uma vida de quantidade, mas é uma vida de qualidade também. E esta é uma bênção maravilhosa do nosso Deus. Ele veio para resolver definitivamente a questão do pecado, para que os nossos pecados fossem perdoados. Dá uma olhadinha em Atos 3,19. Dá uma olhadinha só para você ver o que está escrito aí em Atos 3,19. A igreja está surgindo, ela mal surge, já surge em inspiração divina para nos dizer o que está escrito aí em Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, diz a Nova Versão Internacional. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Pastor, que história é essa de pecado cancelado? É como se eu e você tivéssemos uma duplicata, uma fatura contra nós. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é o quê? A morte. Nós viveríamos separados de Deus, haveria condenação, inferno para nós. Foi por isso que veio Jesus Cristo. Ele veio para consertar esta história. Ele veio para de fato liquidar a fatura do pecado em nós. Ele veio para cancelar a proposta de Satanás de destruição. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Basta que eu entenda que Ele morreu naquela cruz em meu lugar, em substituição, me justificando dos meus pecados e da minha duplicata negativa, que era o meu débito contra Deus, porque em pecado fomos gerados, em pecado nossas mães nos conceberam, somos pecadores. Mas Jesus Cristo consertou isto, Ele pagou o preço, o justo, sem pecado nenhum, morreu pelos injustos. Isto é justificação. Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Só alguém que não experimentou o pecado poderia levar o pecado sobre si. Ele liquidou a fatura. Tanto é que ele pôde dizer diversas vezes no seu ministério terreno: vá e não peques mais. Naquele momento Jesus Cristo opera um milagre, Jesus ensina uma verdade e apela àqueles que o seguem: vá e não peques mais, porque você nasceu agora de novo, a fatura está liquidada, faça os seus acertos com Deus e viva uma vida leve, uma vida tranquila, porque o peso da condenação foi tirado de você. Uma das figuras mais lindas que existe é aquela da substituição. O que significa isso? A chamada justificação. Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz, Ele está entre o olhar de Deus e você e eu. Quando Deus olha para mim e para você, se Ele quiser ver a gente, claro que Ele é Deus, Ele sabe tudo. Mas vamos usar uma figura como a gente explica para as crianças. Se Deus quiser ver o homem pecador, Ele vai ter que dar uma olhadinha por detrás de Jesus Cristo. Porque a todo momento Jesus Cristo, Ele diz: eu justifiquei cada um deles por aquela morte naquela cruz. Deus nos vê através da vida de Jesus Cristo, e ali nós estamos justificados. Irmãos, isso nos alivia da condenação. Isso nos faz viver um outro tipo de vida que as pessoas não conseguem compreender. É o alívio de um dia, pela pura fé e pela obra de Cristo na cruz do Calvário, elas se juntam e nos tornam justificados. Justificados. Há muitos anos atrás, quando estávamos estudando a teologia no seminário, eu me lembrei que o meu professor, ele entrou com uma cruz bem larga e bem alta. Todo mundo viu aquele americano com aquela cruz enorme de papelão, e ele disse: essa cruz me acompanha todos esses anos que eu ensino nesse seminário, porque hoje eu quero ensinar para vocês da justificação. Ele fez aquela cruz tão legal
que tinha até um lugar onde que ele punha a mão por detrás da cruz. E ele segurava fortemente aquele papelão. E ele nos ensinou a respeito da justificação. Não importa por onde a gente queria olhar o nosso mestre, ele estava resguardado pela cruz de Cristo. Alguém tentava espiá-lo por um lado, ele virava de um lado, virava do outro, e ele disse: eu fui justificado. Eu fui justificado pela morte de Cristo naquela cruz. E hoje vivo, e não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo não é uma vida baseada na carne, mas é uma vida espiritual. É assim que eu vivo. É assim que Deus me vê, queridos alunos. Deus me vê através de um óculos que passa pela cruz de Cristo e pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós somos protegidos porque os nossos pecados finalmente tiveram solução. Pastor, e antes disso, como era? Era um tanto quanto complicado. Como é difícil explicar justificação antes de Jesus. E se você acha que é difícil Jesus Cristo realmente ser visto na nossa defesa, nas lentes de Deus é difícil, imagine como era antes. O homem pecava. Ele tinha que ir até o sumo sacerdote e confessar o seu pecado. Ele impunha as mãos sobre o animal e transmigrava o seu pecado pessoal ao animalzinho. E esse animalzinho, fora do arraial, ele era decepado completamente. As suas entranhas eram tiradas. As entranhas do animal e o sangue era colocado separado numa bacia. Havia bacias de vários metais. E tudo como Deus ordenou. Depois que aquele sacrifício era entregue, o sumo sacerdote, baseado naquela palavra primeira fora do arraial que foi dito para aquele homem, a área que ele pecou, ele normalmente colocava uma gota de sangue tirada do altar nas mãos, caso ele tivesse cometido alguma coisa, algum crime com as suas mãos, se fosse o pé, se fosse o corpo, colocava a marca debaixo aqui desse gogozinho de Adão aqui e punha ali naquele lugar para dizer que o corpo tinha sido perdoado por aquele pecado. Era complexo. Cristo se tornou o Cordeiro do mundo que foi uma vez por todas imolado para a justificação do nosso pecado. Não precisamos mais matar os animais. Não precisamos mais sacrificar, porque hoje o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado. E é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Como hoje é tudo mais fácil, porque Cristo morreu pelos meus pecados. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, porque Cristo morreu pelo pecado de toda a humanidade. Mas Jesus Cristo também morreu para que nossas orações fossem ouvidas. Esse é um grande ponto da fé cristã. Olha o que diz Mateus capítulo 6, os versículos de 9 a 13. Dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 6. Marque aí na sua Bíblia. Aí. Mateus 6, os versículos de 9 a 13, são preciosos, é a continuação do sermão do monte, é tão precioso tudo isto. Vamos recitar o Pai Nosso? Vamos lá? Vamos lá? Pai Nosso, santificado, seja feita a Tua vontade, assim na terra, o pão dos dias. Perdoa-as. Não nos deixe, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, para sempre. Amém. Querida igreja, depois que Cristo morreu naquela cruz, as nossas orações podem ser ouvidas por Deus eterno. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A partir do momento da justificação, as nossas orações estão sendo liberadas
na presença de Deus. Eu sei que hoje a gente vive atrás de homens que oram com poder. A gente corre atrás dos curandeiros. E eu não tenho a ilusão de achar que eu pastoreio sozinho essa igreja. Vocês ontem assistiram aquela outra mensagem, e eu estou junto dessa turma toda. Mas, irmãos, a oração que Deus mais quer ouvir é a tua. Porque quando você ora, lá dos céus Deus diz: foi para isso que meu filho foi até a terra, morreu naquela cruz, para que diretamente eu pudesse ouvir a voz dos meus filhos, a voz que foi ensurdecida por causa do pecado do homem lá no Éden. Agora, ele vai orar, e as suas orações serão ouvidas. Imagine por um momento, antes de Jesus, nações inteiras aguardando por profetas, para que eles pudessem fazer orações na presença de Deus. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo de Deus só habitava esporadicamente na vida de um ou dois homens num reino, às vezes. Foi o caso do tempo do reino dividido de Israel. Era alguém que tinha o Espírito de Deus no norte e outro no sul. Você imagina como que o povo vivia sem esperança, como eles viviam na dependência de matança de animais, de cordeiros imolados, para que os seus pecados fossem perdoados, e nenhum deles se sentiam dignos de orar livremente a Deus. Mas o que disse o texto original da nossa mensagem hoje? O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Eu não preciso mais de sacerdotes, eu não preciso mais de pastores, eu não preciso de ninguém, eu posso ir direto à presença do Pai, porque quando Cristo morreu naquela cruz, nos justificou do pecado, o véu do templo foi rasgado, literalmente foi rasgado. Eu tenho acesso aos santos dos santos, à presença do Deus eterno. Se Jesus Cristo não tivesse morrido, as nossas orações ainda estavam incubadas dentro de nós, mas agora Ele diz: filho meu, filha minha, ore, clame pela presença do Pai, e o Pai se fará presente na tua vida, porque Ele é Deus que ouve as orações, porque ao morrer naquela cruz, Jesus Cristo não somente nos justificou, Ele abriu o livre caminho para o Deus eterno. Glória a Deus por isso, irmãos. A igreja oprimida da Coreia, ela pode orar livre, ainda que esteja amordaçada. Um homem sem voz pode orar a Deus, e Deus ouve a sua oração. Não importa onde estejamos, a nossa oração tem poder. Dias atrás alguém disse: pastor, por favor, ore pela igreja perseguida. A Malásia está sendo dominada pelos muçulmanos, a liberdade religiosa sendo vigiada. Aí, irmãos, que bênção, sem pegar avião, sem ter que carimbar o meu passaporte, eu já mandei uma oração lá para a Malásia. Que coisa linda, irmãos. Mas se não tivesse o sacrifício de Cristo, as minhas orações seriam limitadas. Mas porque Cristo morreu naquela cruz, o véu do templo foi rasgado, eu posso entrar na presença do Deus para dizer: Pai nosso que estás nos céus. Quantos de nós dizemos Abba Pai? Paizinho querido, que intimidade. O Deus eterno agora está disponível, como sempre esteve. Mas no passado havia um impedimento, era o pecado que fazia a separação. Mas aquilo que fazia a separação não faz mais. Jesus Cristo rasgou o véu do templo. Agora não precisamos mais de intermediários. Eu não preciso confessar o meu pecado a nenhum homem para que Deus possa ouvir a minha oração. Eu vou direto a Deus, porque o véu do templo foi rasgado. Jesus Cristo veio a este mundo, sabe por quê, igreja? Para que as nossas orações sejam ouvidas. Por favor, igreja, use mais do sangue do Cordeiro quando você cometer os seus pecados. A Bíblia diz que se confessarmos o nosso pecado, o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda injustiça. Eu tenho que fazer uso do sangue do Cordeiro.
Eu não posso carregar nos meus ombros o peso do pecado, o pecado cometido a cada dia. Eu tenho que ter uma capacidade rápida de me recuperar dos meus próprios pecados. Mas, por outro lado, eu tenho o privilégio da oração, porque Cristo, ao morrer naquela cruz, abriu o véu do templo. Agora eu tenho livre acesso ao Pai eterno. Isso é maravilhoso. Muitos anos atrás, preguei por anos a um padre, muito amigo meu, na região norte da cidade. Foi interessante. E houve um dia em particular, em 1982, que ele disse: para, porque desse jeito eu vou ter que deixar a batina. Eu disse: deixa a batina. Eu te dou a roupa de batismo. E quero convidar você, como meu amigo querido, a viver a fé como ela precisa ser vivida. Foi uma luta no coração daquele homem, porque ele é uma pessoa muito religiosa. Pessoas religiosas não conseguem entender que o nosso Deus está acima de todas as religiões. Ele abriu um vivo e santo caminho na presença do Pai. Que coisa maravilhosa. Eu agradeço a Deus por um dia ter entrado naquela igreja batista e ter recebido a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da minha vida. Eu louvo a Deus por aquele dia. Eu não imaginava o plano que Deus tinha para a minha vida, mas aquele dia Deus estabeleceu comigo uma aliança, aliança do perdão, aliança de ser acolhido como filho de Deus, e aquilo é o maior prêmio até hoje. É o maior prêmio até hoje, não tem o maior. Ah, Jesus Cristo veio para que as nossas orações fossem ouvidas. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, mas Ele veio para que os nossos nomes fossem escritos no livro da Bíblia, no livro da vida. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8, Apocalipse 20:12, a respeito desta verdade: o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Este é o lugar de segurança que ninguém pode imaginar o poder disto. O meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. Deus deu parte com o seu futuro reino para cada um de nós que cremos no seu nome. E há uma declaração implícita nisto. Quando o seu nome é escrito no livro da vida, Satanás sabe. E ele treme por isto. Satanás sabe. E ele treme diante disto. Pelo fato de um ser humano limitado, pecador como cada um de nós, agora salvo, redimido e justificado por Cristo, tem parte com Deus. O diabo fica enfurecido porque ele estava com Deus no princípio. Ele se rebelou contra Deus. Ele foi banido da presença de Deus. E agora homens pecadores são recebidos na presença de Deus. Satanás tem saudades de estar na presença de Deus, mas agora ele está banido para todo sempre. E o inferno foi criado apenas para Satanás e seus anjos, ou a terça parte do grupo angelical que Deus criou, que caiu junto com Satanás e escolheu esse mundo em que vivemos para habitar. Quando o nome de alguém é escrito no livro da vida, Satanás é obrigado a tirar as suas mãos sujas daquele homem, daquela mulher. Ele é obrigado a se afastar. Não é mais propriedade dele. Agora pertence ao Deus eterno. Ele tira as suas mãos sujas porque ele não pode mais tocar nesta vida. Esta vida pertence agora a Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que morreu naquela cruz está vivo, dando testemunho e, mais do que isso, intercede por aqueles que são seus. Isso é muito forte. Por isso, irmãos, a gente tem que dizer num momento como esse: aleluia! Glória a Deus! Porque o inimigo é obrigado a tirar as suas mãos sujas da minha vida, porque eu não pertenço mais a Satanás, eu pertenço a Deus, a um Deus vivo e poderoso, que morreu naquela cruz pelos meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É sério.
E eu sei o dia em que o diabo teve que tirar a mão da minha vida. Eu que estava embebecido na cultura, no poder misterioso das trevas, no poder que eu via diante de mim, milagres feitos pelo próprio Satanás, que me cegava o entendimento, até o dia que eu ouvi aquela mensagem e ela me libertou, e aí verdadeiramente fui livre. Ah, que coisa maravilhosa! Como eu sou agradecido a Deus por Deus ter me tirado das mãos de Satanás, e a minha vida agora não teve outro jeito. Eu disse desde o dia da minha conversão: minha vida é tua, Senhor Jesus, e se ninguém nesta igreja quiser fazer a tua vontade, eu vou fazer a tua vontade em resposta àquilo que o Senhor fez por mim na cruz. Agora eu entendo a cruz, agora eu entendo o sacrifício, agora eu entendo o poder de Jesus Cristo. Como isso é libertador. Ah, meus pecados perdoados, minhas orações ouvidas, meu nome escrito no livro da vida. Estamos agora nesse ano comemorando os 500 anos da Reforma Luterana. Aquele monge que pregou as suas 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Em outubro vamos comemorar 500 anos. O que aquele homem viu? O que aquele clérigo viu? Lendo o livro de Romanos, ele disse: ei, tem alguma coisa errada. Esse texto está dizendo que nós somos justificados pela fé, pelo sacrifício de Cristo. Eu não preciso mais pagar nenhuma promessa. Eu não preciso comprar um pedaço do céu. Eu não preciso fazer esses rituais. O véu do templo foi rasgado e eu entro por meio disso tudo e Deus me ama e me recebe do jeito que eu sou. Foi uma revolução. Foi uma revolução. Porque naquele dia, aquele homem que era pregador por anos, ele sabia do modo que ele tinha vivido. Ele sabia dos pecados que ele cometia e que o peso desse pecado destruía a sua própria existência, anulava a sua autoridade. Mas agora ele descobriu que a salvação é através de Cristo Jesus. Sua vida foi liberta por completo e foi uma revolução por completo. O mundo jamais foi o mesmo depois dele, exatamente porque ele entendeu o caminho dos pecados perdoados e das suas orações ouvidas, e que o seu nome estava escrito no livro da vida. Em um dos momentos mais profundos de provação, Satanás apareceu literalmente a Lutero, como ele escreve. O quarto onde ele estava ficou congelado, frio, peso de treva, e ele diz: escrevo no singular para que as futuras gerações compreendam. A palavra treva no singular é a presença marcante do próprio diabo. Treva no singular. E ele diz que Satanás apareceu com o rosto forte de um homem que começou a descrever todos os pecados de Lutero, um a um, jogando em rosto diante dele os seus pecados, as suas fraquezas, os seus desejos carnais, as suas inclinações. Lutero olha para os olhos do diabo, como ele mesmo descreve. Ele olhou para os olhos do diabo e disse assim: pode anotar tudo isto na minha lista, mas escreva no fim que o sangue de Jesus Cristo me perdoou de todos os pecados e que o meu nome está escrito no livro da vida e o seu nome não está lá, você foi banido. E aí surge: castelo forte é o meu Deus, espada e bom escudo. Ah, que canção forte! Como cantaremos em outubro esta canção? Diga na sua vida: quando o maligno quiser se apossar de qualquer território, quer da sua vida física, emocional ou espiritual, diga a ele: Satanás, bate em retirada, porque Jesus Cristo já me perdoou e o meu nome está escrito no livro da vida, e o seu não, cai fora.
Essa é a autoridade que Deus nos deu. Meu nome está escrito no livro da vida. E ele não pode ser apagado, porque foi escrito com o sangue do Cordeiro. É definitivo. Porque Cristo morreu, igreja, para que pudéssemos viver um dia nos céus, em mansões celestiais. Que coisa bonita, irmãos. Ô irmãos, quando essa vida aqui terminar, quando Jesus voltar para me buscar e buscar você, você vai descobrir que quase tudo que a gente fez na face da terra tem pouco valor diante daquilo que Deus tem prometido para aqueles que o amam. Irmãos, o melhor da nossa vida está por vir. Você pode morar hoje num palácio, amém por isso, seja abençoado e próspero. Você tem um carro veloz, cuidado. Dirija sempre na velocidade permitida, porque Jesus Cristo pula fora do carro se você passar da velocidade, incluindo de moto. Nós temos que viver esse ambiente que é inacreditável. Eu não sou desse lugar, eu vou para os céus. O mundo perde o seu valor para nós. Claro que vamos continuar vivendo a vida, estudando, trabalhando, porque afinal somos homens e o fruto do pecado é trabalhar mesmo. Vamos trabalhar e vamos começar amanhã cedinho de novo. Mais uma vez. E no final de tudo isso, aí sim seremos recompensados. O INSS nos permitirá uma maravilhosa aposentadoria, irmãos. Eu já estou inscrevendo meus netos no INSS. Para ver se ele se aposenta aos 65, porque senão não vai dar. Bebê nasce, a gente já tem que inscrever no INSS, porque pelas mudanças que vem aí, eu não sei não, viu, irmãos? A gente só vai se aposentar bem velhinho mesmo, quando não vai ter mais prazer em nós. Mas essa é a minha vida? Essa é a minha aposentadoria? Não, irmãos, eu não vou me aposentar nunca, eu vou viver a eternidade com Deus. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por mim, para isso veio Jesus. Ele diz, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Não é o que diz João capítulo 14, os versículos de 1 a 6? Ei, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu volto para buscar vocês. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Um deles disse, mas Senhor, eu não sei o caminho. Como posso saber para onde o Senhor vai? E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje todo mundo anuncia um caminho a mais, uma nova teoria de vida. Mas Jesus Cristo é o único caminho, não tem outro. Não pegue atalhos, fique com a parte melhor. Jesus te ama, morreu por você na cruz e está preparando uma mansão celestial. Todos nós sofremos perdas e prejuízos nesse mundo, mas lá nada pode corromper a herança que Jesus Cristo está deixando para nós lá nos céus. Ela é incorruptível, e a Bíblia diz assim, que olhos não viram, que jamais desceu, penetrou no coração humano, nada conseguiu banhar a imaginação humana por aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, é uma bênção demais. Você já imaginou? Se morrermos amanhã, vamos fechar os olhos, quando abrirmos os olhos, já vamos ver o arrebatamento, nosso mestre. Vamos sentar na mesa para comer as bodas do Cordeiro. Tem comida no céu, irmãos, fica tranquilo. Sempre os gordinhos dizem assim, obrigado, pastor. A gente termina essa vida, já começa comendo lá nos céus. É bodas do Cordeiro, é uma bênção, irmãos. Eu não sei o que a gente vai comer lá não, mas o negócio é bom, viu? É melhor que bom, é coisa boa. Jesus que foi preparar isso para mim, você acha que Ele vai fazer qualquer coisa ruim? Vai nada, nós não imaginamos. Vamos receber um corpo de glória. Corpo de glória. Você pensou o que é um corpo de glória? É como eu sempre ensino. Ei, vamos dar uma passadinha lá na Vila Zelina para ver como que está a Vila Zabroiska? Nós vamos estar lá naquele instante. Você acha que Deus criou as estrelas à toa? Um dia eu e você vamos andar pelas estrelas, porque nós teremos um corpo de glória e a mente de Cristo,
Todas as perguntas estão respondidas. Tem gente que diz para mim, pastor, quando chegar no céu eu quero perguntar qual era o espinho na carne de Paulo. Quando você chegar lá já está a resposta, não é? Será que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele? Você vai ter toda a resposta já. Vai ter toda a resposta. Alguns querem se encontrar com os profetas. Depois da série sobre os 10 mandamentos de Josué, tem um monte de gente querendo encontrar com Josué. Fique à vontade. Uma mente de Cristo e um corpo de glória te permite todas as coisas. Nós vamos viver uma vida sobrenatural. Pastor, e essa terra? Fica tranquilo. Ela vai ser renovada pelo fogo, como dissemos há 3 meses atrás. Renovada pelo fogo. Cada leito do rio vai voltar a correr onde Deus mandou. O homem pode ter apodrecido a terra, destruído todo o ambiente, mas fique tranquilo que os rios vão voltar a correr nos seus leitos. Tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é concreto, tudo aquilo que é madeira vai ser destruído e provado pelo fogo. As árvores vão nascer no exato lugar onde Deus mandou que elas crescessem. Grandes e pequenos animais, peixes de toda maneira vão habitar o planeta azul e o planeta Terra. E nós vamos acabar com todos os satélites artificiais, não vai ter internet, não vai ter nada disso, nós vamos ter bastante tempo. Aí quando a gente fala de internet, os jovens dizem, pastor, mas não vai ter. Eu não consigo viver mais sem isso. Rapaz, que besteira é essa? Você tendo um corpo de glória, a mente de Cristo, você acha que você vai precisar de telefone? Já está tudo respondendo. Você não precisa de conhecimento. Você já recebeu a graça do conhecimento. Hoje, como diz Paulo, vemos no espelho nublado como quando depois que tomamos o banho. Temos que passar a mão e às vezes o espelho já é desgastado, a gente não consegue ver a nossa imagem. Mas um dia nós veremos a Deus como somos vistos por Deus. Quando eu era menino, andava como um menino, discorria como um menino, mas agora que deixei as coisas de menino, me tornei homem. Essa vai ser a nossa maturidade e nós estaremos para sempre com o Senhor nos céus. É para isso que veio Jesus Cristo. Eu não sei como as pessoas ainda querem viver agarrado em prazer, religião e todas essas coisas, status sociais e tudo mais. Irmãos, a vida que Deus tem prometido para nós é muito melhor. Se você tem uma casa boa aqui, é que você não sabe como é que vai ser sua casa nos céus. Você tem um barraco aqui, você vai morar em mansões. Minha empregada, anos atrás, me perguntou, eu também? Falei, você também, porque você recebeu a Jesus Cristo conosco. Se lembra daquela oração? Se lembra que você já foi batizada e tudo mais? Você vai morar numa mansão. Pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, Ele falou, mas eu mesmo, uma nordestina com pouca cultura, só trabalhei minha vida inteira, eu vou viver numa mansão? Eu vou ser madame? Vai ser madame? Opa! Não é? Você vai viver nos céus com Jesus. E eu não sei descrever os céus, porque Paulo, que foi arrebatado, ele não sabe se foi em espírito ou foi no corpo, mas ele foi arrebatado. Ele disse que ele viu coisas, ele ouviu coisas que jamais ele imaginou. E olha que Paulo era um homem muito inteligente. Quando ele voltou, ele disse, tudo isso é muito precioso. Tudo por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É Jesus, é o fator da mudança na minha vida e na tua vida. Ele morreu para que eu pudesse viver em mansões celestes. Dor, enfermidade, maldade, tudo isso ficou para trás. Novo céu e nova terra é o que Deus nos promete. Claro que a gente podia falar mais, né, irmãos? Mas eu vou ficar com o 5º ponto, porque todo mundo tem que ir embora para casa. Mas eu separei esse texto de Apocalipse 21:4, para que definitivamente as nossas lágrimas fossem enxugadas. Foi para isso que veio Jesus. Amados irmãos,
Esse mundo te faz chorar? Esse mundo me faz chorar. Ver aquelas crianças agonizando por causa de gases tóxicos na Síria acabou com a minha semana. Ver aqueles homens esguichando água para tentar trazer aos poros daquelas crianças, daqueles adultos, um respingo de vida. Isso não é possível. Ver a violência com que a nossa cidade é blindada, irmãos, nós temos uma Síria todo final de semana no Brasil. A gente fala da guerra da Síria, mas irmãos, a guerra da Síria não matou tanto ano passado como mataram-se gente nesse Brasil imenso em que nós vivemos. Teu coração chora por isto? Chora. Derramo sim as minhas lágrimas ao ver os irmãos meus partindo, vendo seus corpos dilacerados por um câncer. Doença terrível, que arranca a gente da terra, destrói. Mas como é bonito segurar na mão dos meus irmãos e dizer: pastor, essa doença pode me corroer, mas a minha fé em Deus só aumenta. Pastor, até daqui a pouco, até já, até já. Que povo é esse que ri diante da morte sabendo que uma vida melhor está por vir? Esse é o povo que entendeu o que significa ser justificado naquela cruz do Calvário, de todos os seus pecados, para que tivéssemos uma avenida aberta para vivermos a vida eterna com Jesus. E ainda continua, os anjos de Deus, segundo o que nos revela as Escrituras, cada vez que choramos as lágrimas, baseado na dor e no sofrimento do próximo, as nossas lágrimas são colhidas em pequenos odres. Deus conta a lágrima de amor que procede da vida de cada um dos cristãos que foram salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Uma figura bíblica, mas tão preciosa, de saber que a dor que dói no outro dói em nós, e que o sofrimento do próximo é também a minha dor e o meu sofrer. Tudo porque eu sei, porque eu conheço o Cristo de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, Senhor. E, irmãos, estejamos tranquilos. Toda corrupção, governadores que desviaram dinheiro e milhares de pessoas morreram em suas cidades, prefeitos sem escrúpulos que roubaram. Fique tranquilo, um dia cada um deles vão acertar as suas contas com o próprio Deus. Irmãos, haverá justiça, e não será a justiça dos homens, da República de Curitiba. A justiça virá pelas mãos do próprio Deus, que justamente vai julgar cada um destes. E o fim destes, que conduziram milhares à morte na sua ganância, eles serão julgados severamente pelo Deus eterno e serão condenados ao sofrimento. E da mesma forma que eu e você teremos um corpo de glória, Deus dará a estes um corpo demonizado, para que eles possam passar a eternidade toda sofrendo por causa dos seus pecados. Deus fará justiça. Deus fará justiça, porque Ele é o justo juiz. E é isto que a igreja tem proclamado. Deus fará justiça. Que cada um dos políticos desta nação saiba que eles terão que dar conta dos seus atos diante do Deus eterno, onde não tem partido político, não há conchavos, não há acertos,
Não há dinheiro na cueca, na gaveta ou em qualquer lugar. É juízo de Deus e Ele vai julgar retamente. Igreja, descanse na promessa. Nosso Deus é justo juiz e Ele trará juízo sobre todas as nações da terra. E um dia, diz as Escrituras, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Justos e injustos. E eu sei que para Satanás, os seus anjos e essa corja de bandido que explora o mundo, vai ser duro se ajoelhar ali. Mas nem pense em nenhum deles. Seus lábios vão se mover. Suas línguas vão ter que falar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque naquele dia do juízo, ninguém estará inexcusável naquele dia. Por isso, quando Cristo morreu naquela cruz, eu ganhei o passaporte para os céus. Tem gente que morre para ganhar um visto de um país ou outro. Teu passaporte, meu irmão, já está carimbado. O carimbo é o sangue do Cordeiro. Teu nome escrito no livro da vida. Você vai morar em mansões celestiais e estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Eu sei que a gente pergunta muita coisa. Pastor, eu vou te conhecer lá? Claro. Logo eu tenho que ser conhecido nos céus, na terra e no inferno. Porque para os céus eu tentei ajudar, para o inferno tenho que dar trabalho. Mas irmãos, fiquem tranquilos. Não vai ter pregador nos céus. A Bíblia termina o seu trabalho. O livro que importa é o livro que diz que eu e você seremos galardoados, e aquele livro maravilhoso que é o livro da vida, onde tem o meu nome e o seu nome. Todos os outros livros já passaram. Fique tranquilo, eu vou passar por você. Você sabe quem eu sou, eu sei quem você é, mas não vai ter nada daquilo dizer assim, vamos fazer o grupo agora da igreja Boas Novas nos céus. Não vai ter nada disso, porque quem tem a mente de Cristo está vivendo numa outra dimensão. Não tem nada a ver com aquilo que a gente imagina. Mas o fato é que nós estaremos para sempre com o Senhor. Dias atrás, uma criança bateu na porta do meu gabinete e disse assim, eu posso te fazer uma pergunta difícil? Eu disse, pode. Ela disse, pastor, o cachorrinho que eu tinha, ele morreu. Ele vai estar no céu. Eu disse, teu cachorrinho não. Mas vai ter cachorrinho no céu. Vai ter animais. É o que a Bíblia diz. O seu cachorrinho era só um ser vivente, ele não tinha uma alma. A gente não pode justificar a ida dele para os céus, ainda que tenha cachorro muito bom que merecia o céu. Só de ter o dono que tem e bate o rabo ainda, né, irmãos? Merecia o céu já de primeira, né, irmãos? Quando eu tinha cachorrinho também, eu queria que todo mundo pensasse a pessoa que eu sou do jeito que pensava o meu cachorrinho. Eu era a melhor pessoa do mundo. Mas eu disse para ela de que haverá animais nos céus. E vai ser muito legal isso, porque essa rivalidade que existe na terra entre os animais vai ser toda ela dominada pelo poder de Deus. Ela perguntou, vai ter cavalo? Vai. Vai ter isso? Vai. Aí começamos a falar tudo aquilo. Aí ela terminou e disse assim, agora sim eu já estou com vontade de ir para os céus. E você já está com vontade de ir para os céus? Você diz a cada dia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Ou será que você acha que esse mundo é o teu lugar? É como a gente canta na nossa igreja. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar e não será. Por favor, meu irmão, viva a sua vida na certeza que na semana da Páscoa, o que Cristo fez por nós naquela cruz foi grande demais. Maravilhoso demais,
E a única forma que você tem de responder à altura o que Cristo fez por você na cruz é consagrar toda a tua vida a Ele e dizer ao próprio Deus: Senhor, enquanto houver um fôlego em mim, eu vou te adorar e vou te servir. E já tomei esta decisão: não terei outros deuses diante de mim, e só o Senhor eu adorarei. Essa é a única resposta que a gente pode dar. E quando dizemos assim, pode ter certeza, Deus vem com seu amor, domina o nosso ser e nos abençoa colocando o amor intenso. E você tem o desejo de fazer muito mais pelos outros, através da igreja local e do reino de Deus que se espalha sobre a face da terra. Filho, você foi salvo por Deus. Ele te redimiu naquela cruz. Ele te deu uma nova vida. Filha, filha do Deus Altíssimo, Ele te deu uma nova vida através da sua morte e pelo poder da ressurreição. Vivamos como genuínos cristãos, como diz Pedro, apressando a volta de Jesus Cristo, pregando este evangelho mais e mais e tornando o nome de Jesus Cristo conhecido em toda a terra, até que Ele venha. Vamos orar. Amado e querido Pai, eu quero te agradecer pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Senhor Jesus, não havia nenhuma beleza em nós para que o Senhor nos amasse, mas o Senhor decidiu nos amar. Não havia virtude nenhuma em nós. Éramos rebeldes, vivíamos desgarrados como ovelha que não tem um pastor. Mas naquela cruz, o Senhor nos redimiu, o Senhor liquidou a fatura, o Senhor nos perdoou definitivamente. E agora, somos salvos por Jesus Cristo. Senhor Jesus, estaremos nesta vida sempre te bendizendo por aquilo que tu fizeste por nós na cruz do Calvário. Os homens aí no mundo não conseguem compreender porque somos tão apaixonados pelo Senhor. Como te amamos, como queremos te louvar, como queremos engrandecer o teu nome sobre a face da terra. O mundo não consegue conceber tal verdade, mas só nós e todos quantos ouvirem a tua palavra, tanto nós quanto aqueles que têm o poder de se arrependerem dos seus pecados e crerem em Cristo Jesus e serem salvos, é que pode compreender qual é o tamanho, a largura, a profundidade do teu amor para conosco. Ó Senhor Jesus, nós te amamos. Deus Pai, nós te amamos. Espírito Santo de Deus, nós te amamos e queremos numa noite como esta, uma vez mais, dizer em alto e bom som que pertencemos a Ti e te agradecer porque nossos pecados foram perdoados, fomos absolvidos, nossas orações agora podem ser ouvidas. E Senhor, se não bastasse isso, podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida e nem homens, nem anjos, nem demônios pode tirar o nosso nome escrito ali, porque foi escrito com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E nos regozijamos em saber que aqui não é o nosso lugar, o nosso lugar está reservado nos céus. Obrigado, ó Pai, porque as casas e as mansões estão sendo concluídas. Em breve Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja e nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor dos céus. Ó Senhor Jesus,
E no dia que estivermos diante de Ti nos céus, com as nossas coroas, nós colocaremos cada um de nós, as nossas coroas, aos pés de Jesus Cristo, aquele que é digno de receber todo louvor, honra, glória e poder. E faremos isto com alegria, e faremos isto com grande prazer, porque digno é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Senhor Jesus, se começamos este culto na boca do Teu servo, Pastor Manuel, dizendo que somos tão pequenos e limitados, terminamos esse culto nos sentindo menores ainda. Tão pequenos somos, mas o Senhor nos ama. O Senhor mostrou interesse por nós. Ainda que o mundo tenha nos rejeitado, o Senhor nos recebeu. Ainda que os homens tenham nos preterido e nos abandonado, o Senhor nos recebe, o Senhor nos aceita, porque digno e maravilhoso é o Senhor. Pai de amor, só podemos viver a nossa vida, e enquanto vivemos esta vida, Te glorificando e Te exaltando, e enquanto houver um fôlego de vida em nós, nós glorificaremos o Teu nome. Mesmo que formos transpassados por enfermidades, dores, glorificaremos o Teu nome, porque há algo em nós que o mundo não consegue esmagar, que o mundo não consegue destruir, é o relacionamento que nós temos com Deus, e deste relacionamento nós não abrimos mão. O mundo pode passar com a sua sabedoria, mas as Tuas palavras nunca hão de passar. Tu és Alfa e Ômega, princípio e fim. E Pai, diante de Ti estamos nesta noite para Te dizer: nós Te amamos, a nossa vida pertence ao Senhor, porque Cristo pagou o preço, e enquanto vivermos, Te adoraremos e Te bendiremos, e estaremos debaixo da autoridade da Tua igreja até que Jesus Cristo volte. E Te pedimos que o Senhor assim nos abençoe com a Tua graça e com a Tua paz. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém e amém. Queridos irmãos, vão em paz, que Deus os abençoe. Espero os visitantes na sala dos visitantes, e por favor, nunca se esqueçam que em Boas Novas a gente sempre se encontra. Sometimes it feels like I'm watching from the outside.